Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast da Adul. É com muito gosto que apresentamos o quarto episódio da segunda edição do A Conversa Com, hoje com Nuno Nepomuceno, a quem agradeço desde já, em nome da Adul, a presença e participação no nosso podcast. O tema de hoje relaciona-se diretamente com as atividades profissionais do nosso convidado, a escrita e o controle de tráfego aéreo. Sendo assim, começamos por questionar: como surge a escrita na sua vida e como surge o livro O Espião Português? Olá a todos. A escrita, em particular o Espião Português, resultou de um desejo de criar. Eu durante muito tempo, quando era mais novo, lia bastante e houve uma altura a partir do qual em que eu comecei a sentir alguma curiosidade sobre como é que seria estar do outro lado do livro, ou seja, ter a possibilidade de poder criar eu a história e decidir eu qual seria o final do livro. Isso foi um sonho que eu acalentei durante muito tempo. Eu sempre me interessei pelo mundo da escrita e tinha logo desde cedo a noção de que era um mundo bastante difícil. É difícil um escritor em Portugal sobreviver exclusivamente daquilo que escreve. Então fiz a minha carreira profissional normal por outra área e depois, quando as coisas já estavam mais organizadas, resolvi então começar a tentar escrever um livro e daí surgiu o Espião Português. O Espião Português acaba por ser o resultado de uma série de ideias que eu tinha que eu gostaria de colocar num livro. Eu sou fã de policiais, de thrillers, gosto de livros de espionagem e o Espião Português acaba por ser uma adaptação de todas essas ideias que eu tive durante vários anos aqui a trabalhar dentro da minha cabeça. Muito obrigada. Sempre imaginou que seria autor de diversos thrillers e é um estilo bem recebido pelos leitores e editoras no geral? Um, Vamos por partes. Eu, quando escrevi O Espião Português, eu queria escrever mais livros. E a ideia foi sempre dar continuidade ao Espião Português e criar uma trilogia. Estamos a falar de algo que aconteceu no final da década de 10. Na altura estava um bocadinho em moda as trilogias e as séries. E esse foi o objetivo inicial para o Espião Português, eram 3 livros. Os thrillers em Portugal normalmente são bastante bem recebidos. Há um público que é mais ou menos fiel e que garante normalmente às editoras que há alguma rentabilidade naquele tipo de livro, mas também não é um público muito abundante, ou seja, não é uma franja muito grande do público leitor. O público leitor atualmente, segundo aquilo que me parece, é essencialmente composto por mulheres na idade entre os 30 e os 50 anos, que normalmente se inclinam mais ou para romances contemporâneos ou para romances históricos ou para aquilo que nós dizemos os romances românticos. E não é bem o thriller. De vez em quando surgem assim alguns thrillers que conseguem agradar a um público mais vasto e dou-vos alguns exemplos. Rapariga no Comboio, por exemplo, é um exemplo disso. A série do Stieg Larsson, uma série policial passada na Suécia, também é um exemplo disso. São livros que conseguem sair deste, digamos, nicho do público do policial e conseguir chegar aos outros lados. Esta regularidade a nível do policial traz alguma previsibilidade às editoras e, portanto, o thriller acaba sempre por ser uma aposta relativamente segura, porque não tem picos muito elevados ou muito frequentes, mas não tem períodos muito baixos, como acontece, por exemplo, no caso da fantasia. Na altura, quando eu lancei o Espião Português na década de 10, a fantasia era muito popular à custa de filmes como O Senhor dos Anéis, Os Jogos da Fome, etc. Atualmente estamos a passar, pelo menos em Portugal, por um período onde a fantasia é bastante mais discreta e os livros não têm o sucesso que tinham há cerca de 10 anos ou mais. Essas flutuações não costumam existir no mundo dos thrillers. Normalmente há um nível regular que anda ali mais ou menos certo e que as editoras sabem mais ou menos quantas unidades é que vão vender quando conseguem lançar um thriller. Obviamente que há thrillers mais apelativos e outros menos apelativos e autores que conseguem ter mais sucesso e outros que conseguem ter menos. No meu caso particular, eu tenho o handicap, chamemos assim, de ser português. Ou seja, não é muito comum termos autores portugueses a escrever dentro deste registro do thriller. Existem autores portugueses que fizeram várias incursões ao género policial e ao thriller. Por exemplo, acho que o caso mais flagrante é o caso do José Rodrigues dos Santos,
que embora não seja considerado um autor exclusivamente de thrillers, tem obra nesse campo, ou por exemplo, um Francisco José Viegas, um Domingos Amaral, que têm livros que também podem ser considerados policiais, mas não é muito comum ter autores a escrever exclusivamente policiais ou policiais que encaixem dentro daquilo que é a linha anglo-saxónica ou linha nórdica, etc. Eu venho um bocadinho encaixar nesse género e acabo por pautar pela diferença, que tem coisas boas e tem coisas más. A coisa má é que as pessoas estranharam um bocadinho a minha presença, a minha existência quando os primeiros livros começaram a sair. Não estavam habituadas a que houvesse um autor português neste tipo de registro. Atualmente, isso já não acontece tanto, ou seja, eu consigo lutar, digamos assim, diretamente com um autor estrangeiro que publica um livro. Acho que isto é um processo que está lentamente a mudar. Ultimamente também têm surgido autores mais novos do que eu que também estão a publicar thrillers e a minha ideia ou a percepção que eu tenho é que à medida que forem surgindo mais autores, o género tornar-se-á mais popular em Portugal e as pessoas tornar-se-ão mais habituadas a ter este género de livros disponíveis nas livrarias e naturalmente a popularidade irá aumentar. Obrigada. Sabemos que já foi nomeado para vários prémios, como o da ficção lusófona 2019, das livrarias Bertrand, que venceu o concurso Note com o seu primeiro livro e que já foi também o número 1 em vendas nacionais. Como foi feito este caminho? Quais os maiores desafios? O que é que considera ser imprescindível num livro para que possa ser nomeado para prémios e para que possa ser bem recebido pelos leitores? Os prémios são sempre relativos. É verdade. Depende muito do júri, depende muito do momento. Há momentos diversos na carreira dos autores, há momentos em que estamos mais populares, há momentos em que estamos menos populares. Eu, por exemplo, estou nomeado para o Prémio Livro do Ano da Bertrand em 2021 com 2 livros. Eu não sei se isto teria acontecido se eu não tivesse tido o sucesso que tive com o lançamento de janeiro da Noiva Judia. Portanto, eu estava na altura em que foi feita a seleção a atravessar por um momento de grande popularidade. Se calhar se as nomeações fossem feitas daqui a 3 ou 4 meses, poderiam ser diferentes. Ou se fossem feitas por outro júri, poderiam também ser diferentes. O que é que eu não sei dizer o que é que um livro tem que conter para ser nomeado ou para vencer. Eu acho que o livro tem que ter qualidade. Isso. E a qualidade pode vir de diversas formas. Para mim, um livro com qualidade é um livro que tem um enredo coeso, é um livro que está bem escrito, e isto de estar bem escrito dava-nos aqui para uma outra entrevista, porque é muito difícil dizer o que é escrever bem. Escrever bem não é apenas pontuar corretamente um texto, ou diversificar a linguagem, ou utilizar aquelas palavras que ninguém conhece. Escrever bem também tem muito que ver com o que é narrar, o que é ser narrador, ser capaz de diversificar em termos narrativos, ser capaz de abordar diversas temáticas dentro de uma narração. Eu dou-lhe um exemplo, A Cela Adormecida. A Cela Adormecida não é um exemplo clássico, ou não é um livro clássico de um thriller, porque no seu âmago o livro acaba por abordar temas que normalmente não aparecem em thrillers, como xenofobia, racismo, e o que fica, ou o que eu espero que tenha ficado do livro, é exatamente uma reflexão sobre a forma como a nossa sociedade se comporta relativamente a estes temas. E acho todos estes pequenos ingredientes combinados, também com um excelente desenvolvimento de personagens. Para mim, o trabalho das personagens é fundamental. Para mim, as personagens são o esqueleto e o coração do livro. Sem personagens e sem personagens bem desenvolvidas e sem personagens coesas que se comportam de uma forma coerente ao longo do livro, o livro acaba por fracassar ou acaba por se despedaçar no fim. Eu acho que tudo isto são pequenos elementos que, sendo bem combinados, conseguem tornar um livro de qualidade. Se isto é suficiente para um livro ter sucesso, ou se isto é suficiente para um livro ser nomeado para um prémio literário, é muito questionável. Os prémios literários normalmente olham sobretudo para determinados géneros de literatura.
o romance contemporâneo, o romance histórico sobretudo. E depois existem outros géneros que normalmente não obtêm nomeações. O género policial, o género da fantasia, o género do terror, etc. Neste caso particular do prémio que citaram, estamos a falar de um prémio que tem alguns contornos um bocadinho diferentes. Não é considerado um prémio literário, mas é um prémio de uma organização de livrarias. E, portanto, em que todos os autores que podem publicaram naquele ano estão, digamos que é concurso, e que depois é natural que os livros com mais visibilidade acabem por ser nomeados. Porque está o público envolvido, se o público comprou muito um livro, é natural que depois selecione um livro que conhece contra um livro que não conhece. Portanto, é uma mistura de fatores. Obrigada. Ser controlador de tráfego aéreo acarreta muitas responsabilidades. Como é conciliar duas profissões tão distintas? E se só pudesse escolher uma delas para exercer, qual escolheria e porquê? É uma pergunta difícil. São várias perguntas difíceis. Neste momento, se eu pudesse escolher apenas uma profissão, ou tivesse, mais se pudesse escolher apenas uma profissão, escolheria a escrita. Não porque a escrita me realize mais do que o controle de tráfego aéreo, ou porque eu não gosto não gosto de ser controle de tráfego aéreo, mas apenas porque a escrita é algo que eu crio sozinho. Portanto, é algo meu. Enquanto eu controlo o tráfego aéreo, eu na realidade trabalho para uma empresa. Eu sou um funcionário de uma empresa. A empresa não é minha. Portanto, os livros sendo meus seriam sempre algo que eu irei acarinhar mais. Como é que eu concilio as duas coisas? Eu acho que é uma questão de mentalidade, estarmos preparados e de compreendermos que se queremos fazer as duas coisas, como é o meu caso, teremos que incorrer em alguns sacrifícios. Ou seja, eu escrevo no tempo livre que o meu outro emprego me proporciona. O que significa que muitas vezes tenho que escrever ao fim do dia ou à noite, por vezes tenho que escrever aos fins de semana e não tenho direito a passar o fim de semana num sítio qualquer onde gostaria. Muitas vezes sacrifico as minhas férias e estou fechado em casa durante o verão inteiro a escrever, mas são sacrifícios que eu estou disposto a fazer porque é algo que eu quero fazer. Eu gosto de escrever, gosto de criar, essencialmente o que me agrada mais no processo de escrita é o processo criativo, não é propriamente o processo de redação do livro, é poder criar a personagem, poder decidir o que é que vai acontecer, esta personagem vai entrar em conflito com aquela personagem, esta personagem morre no fim do livro, esta personagem morre no meio do livro, estas duas personagens vão se casar, estas personagens vão se apaixonar, ou estas duas personagens vão criar um golpe e no fim vão ser os grandes espertalhões do livro. É isso que me apaixona na escrita e estou disposto a fazer sacrifícios para poder ter os dois prazeres. Estar ligado ao mundo da aviação faz com que goste de viajar, sendo que viajar pode ser uma fonte de inspiração para a escrita. Viajar é muito bom, é muito agradável. Sim, é apelativo, eu sinto algum apelo pelas viagens e porque trabalho diretamente com elas. Embora não venda viagens, obviamente, mas trabalho com tráfego aéreo e as pessoas estão sob minha responsabilidade quando estou a trabalhar a viajar de um sítio para o outro e é natural que eu sinta esse apelo pelas viagens. As viagens são, para mim, uma grande inspiração. E eu tenho mudado um bocadinho o meu processo de trabalho ao longo destes anos, à medida que fui escrevendo outros livros. Inicialmente eu comecei a utilizar as viagens mais como uma forma de ir perceber como é que o espaço era, como é que eu poderia colocar ali parte do enredo, como é que eu poderia utilizar aquele espaço para um determinado livro. E atualmente tem sido um processo um bocadinho diferente. Por exemplo, no caso da Noiva Judia, em que eu fui a Veneza e a Amsterdão, eu não estive tão focado nos aspectos geográficos das duas cidades, mas mais naquilo que a cidade me poderia trazer e naquilo que a cidade me poderia sugerir. E dou-lhe outro exemplo relacionado com outro livro, por exemplo, o Cardeal. O Cardeal é passado em Cambridge e eu estive em Cambridge, se a memória agora não está a traiçoar, em dezembro,
em novembro de 2019, exatamente. O Cardeal foi escrito durante o ano de 2020 e foi publicado em janeiro de 2021. Eu, em dezembro de 2019, estive em Cambridge e, na altura, não tinha assim uma ideia muito bem feita ainda de como é que iria ser o Cardeal. Já sabia que se ia chamar o Cardeal, já sabia que se ia passar em Cambridge e fui para a cidade à procura de conhecer melhor Cambridge. E quando cheguei à cidade, apercebi-me de uma coisa, da maneira como a cidade vivia em torno das pontes sobre o rio Cam. Aliás, é Cambridge, portanto, a ponte sobre o rio Cam. E percebi logo, eu vou ter que utilizar as pontes no livro. Vão ter que acontecer coisas em torno das pontes, as pontes vão ter que aparecer nos cenários do livro. E quando estava a passear pela cidade, tirava fotografias, comprei livros, arranjei panfletos, etc. Ia a passar numa das zonas mais centrais de Cambridge, mesmo muito perto do King's College, e enverdei por uma passagem, uma espécie de ruela, um bocadinho estreita, antiga, de calçada, que é a chamada Passagem da Casa do Senado, que é uma passagem relativamente famosa em Cambridge. E eu olhei para lá, e o dia estava assim meio enovoado, Inglaterra, já sabem como é, não é? Olhei para lá e pensei, isto de noite era perfeito para matar aqui alguém. E decidi naquele momento que ia morrer uma personagem do livro ali na passagem da Casa do Senado. Portanto, é um exemplo de como ir fazer uma viagem nos consegue sugerir ideias para os livros. E realmente aconteceu. Sensivelmente a meio do Cardeal, há um momento que funciona como uma espécie de twist intermédio em O Cardeal, em que uma das personagens morre de forma inesperada e muda completamente o livro, e morre na passagem da Casa do Senado. Obrigada. Onde vai buscar inspiração para os seus livros, para além das viagens, e o que o cativa mais nesse processo criativo, para além, claro, dessa definição desses personagens e pronto, aquilo que já tinha mencionado? Eu consigo ir buscar inspiração a vários sítios. A minha imaginação funciona de forma muito visual. Eu, por exemplo, eu consigo pegar numa fotografia e desenvolver um livro em torno daquela fotografia. Dou-lhe um exemplo. A Espia do Oriente, o meu segundo livro, foi construído com base na capa de uma revista de viagens, em que eu vi uma ponte envolta em nevoeiro, e na altura andava a pensar como é que havia de ser a história da Espia do Oriente, e pensei, esta ponte era perfeita para fazer um encontro entre dois espiões, e a partir dali criou-se a relação entre o André e a Ana, que são os dois protagonistas da trilogia Freelancer, que se encontram várias vezes ao longo da Espia do Oriente numa ponte. Curiosamente, aquela ponte não foi utilizada no livro. Aquela ponte daquela revista foi utilizada apenas no livro posterior, que é a Hora Solene. Eu fui buscar outra ponte que eu preferi utilizar por ser um bocadinho mais cénica e um bocadinho mais elaborada, e achei que ia dar assim, um aspecto mais romântico ao livro. Isso é um exemplo. Por vezes eu ouço frequentemente música enquanto estou a escrever, e a música também me consegue sugerir aquilo que nós chamamos do mood. Por exemplo, em Pecados Santos, o meu quarto livro, que é o livro mais sombrio da série Afonso Catalão, ouvi com muita frequência música clássica, e fui para temas mais lentos, mais melancólicos. Isso ajudou-me a tornar o livro mais negro, mais pausado, com uma ação mais lenta, mais fechada. Portanto, isso também é uma forma de buscar inspiração. As próprias personagens, muitas vezes, como é o meu caso, em que tenho trabalhado até o momento sempre com séries literárias, portanto tenho uma primeira série com 3 livros, tenho agora uma série que fechei com 6 livros, as próprias personagens também podem ser uma fonte de inspiração, porque muitas vezes os personagens dão-nos pequenas sugestões ao longo dos livros, coisas que nós deixamos inacabadas, que depois podemos ir buscar. Por exemplo, no caso do Cardeal, no caso da morte do Papa, a forma como a morte do Papa termina assenta num twist, em que há uma revelação, ou em 2 twists. Há uma revelação de quem matou o Papa, que é a história central do livro, e depois, num capítulo a seguir, parece que tudo terminou e acontece uma outra coisa em que uma personagem morre. E a forma como aquela personagem morre inspirou parte do enredo do Cardeal. Portanto, eu fui buscar aquele momento que eu na altura criei de forma quase isolada
E depois desenvolvi, criei um enredo à volta daquilo, criei personagens, criei uma intriga e fui utilizar aquilo para construir o enredo secundário do Cardeal. Isto é um exemplo de como as personagens também nos podem inspirar. Eu baseio-me muito na forma como as personagens se relacionam umas com as outras. Eu gosto muito de pôr as personagens a falar umas com as outras. Eu acho que, por vezes, os momentos mais interessantes num filme ou até numa série de televisão pode ser, ou podem ser, colocar uma personagem frente a frente com a outra e as duas estarem a trocar um diálogo. Desde que o diálogo esteja bem construído, eu acho que isso pode ser um excelente momento de cinema ou televisão. E eu, como tenho essa imaginação mais visual, ou sou muito visual e funciono muito com metáforas, acabo muitas vezes por ir buscar referências a séries de televisão e a filmes de televisão e tentar adaptar um bocadinho ou inspirar-me um bocadinho em partes que eu vi ou que conheço, ou tentar eu criar algo que eu achava que em cinema ou em televisão iria funcionar bem. E isso passa muito por isso. Não é muito comum, por exemplo, em Portugal, nós temos autores a construir diálogos. O autor português tradicionalmente é mais de narração. Eu tento fazer um bocadinho aqui a diferença e consigo, tenho conseguido intervalar dentro dos meus livros os diálogos com a narrativa e com isso proporcionar uma leitura mais fluida. Isto são pequenas coisas que nós vamos desenvolvendo à medida que vamos trabalhando os livros. Obrigada. Já escreveu ou pensou escrever algum livro baseado no conhecimento que tem sobre aviação? Ou pretende que não haja qualquer relacionamento entre as duas profissões que exerce? Eu fiz revisão a um livro sobre aviação, mas é um livro que não está disponível comercialmente, é um livro interno da empresa para a qual eu trabalho. Normalmente é oferecido a visitas, etc. Portanto, eu fui o revisor do livro, mas fora isso, foi apenas um favor que fiz. Fora isso, não tenho qualquer plano de misturar os dois trabalhos. Não penso em escrever um thriller passado num avião, se bem que já li um ou outro bastante bom. Mas não tenho qualquer intenção de escrever um thriller sobre aviação. Claro. Obrigada. A nossa última pergunta é: que importância dá a aviação na ligação entre povos e culturas? Eu acho que é fundamental, não só como um meio de transporte, mas também como uma forma de comunicação e aproximação entre as pessoas. Eu acho que a aviação e a popularização desse meio de transporte tem contribuído muito para que nós consigamos desenvolver-nos, conhecer outras culturas, conhecer outras línguas e também conseguir chegar a outros sítios. Eu acho que o mundo é hoje em dia mais pequeno e mais próximo de todos nós, também um bocadinho, não só, mas também um bocadinho por causa da aviação. Muito obrigada. Obrigado. Agradeço muito a presença, foi muito interessante. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Com licença.